Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar aqui um pouquinho sobre o esboço para o sermão do irmão Tony. O tema é oração, né? O texto dele é Mateus 6, do versículo 5 até o 15. Mateus 6, no versículo 5, Jesus está falando sobre oração, né? Ele vai falar sobre que nós não devemos orar como os fariseus, né, que ficam de pé nas sinagogas para serem vistos, mas quando formos orar, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, e assim o Pai que nos vê, né, em segredo nos recompensará. Fala que nós não devemos ficar repetindo as nossas orações como os pagãos. Tá? E aí depois ele fala da oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele termina dando a ênfase na questão do perdão, né? Se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai também vos perdoará. Se não perdoarem, ele também não vos perdoará, tá bem? E aí nós temos aqui o sermão do irmão Tony, tá? Vamos comentar aqui um pouquinho. Começando aqui pelo título que o irmão Tony deu ao sermão dele. Oração, um momento de intimidade com o Pai. Vamos lá, pelo que eu comentei aqui sobre o texto apresenta a oração como momento de intimidade? A pergunta é, o texto dá ênfase nisso? Se você lê o texto de Mateus 6, do 5 ao 15, o que salta aos olhos é apresentando a oração como um momento de intimidade, tá? Não me parece que isso acontece, tá? O texto não fala sobre isso, o texto não dá nenhuma ênfase na oração, o texto não descreve a oração como um momento de intimidade, tá? O texto, inclusive, dá orientações bem específicas sobre a oração, apresenta a oração do Pai Nosso, e aqui não se fala nada de intimidade, condena a questão de você se exibir na oração, fazer da oração como algo para você obter a aprovação dos outros, orienta que a oração ela deve ser privada. Isso aqui pode ser confuso porque ele não está falando que nós devemos orar só restrito. O que ele está fazendo é uma comparação com a atitude dos fariseus, tá? Que o que faz Deus ouvir você não é estar de pé na praça orando para todo mundo te aplaudir, tá? Ele vai falar da oração sem ser a pura repetição, tá? Buscando que a oração deve ser um diálogo, deve ser uma sua vida com Deus. Tá bem? E aí temos a oração do Pai Nosso, tá? Muita coisa já foi falada da oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso trabalha ali primeiro a nossa relação com Deus, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Que a tua vontade seja feita, venha a nós o teu reino. E aí depois fala das nossas necessidades, né? Dá o nosso alimento de cada dia. E depois fala da nossa relação com as pessoas, né? Perdoa as nossas ofensas e tudo mais, tá? E aí depois ele termina em 2 versículos, ele já vai falar da questão do perdão na oração do Pai Nosso e termina nos 2 últimos versículos dando ênfase na questão do perdão, sabe? Falando que se perdoarmos, ele vai nos perdoar, se não perdoarmos, ele também não vai nos perdoar, sabe? Então, assim, oração, um momento de intimidade com o Pai, não retrata o texto, tá? A pergunta, tá, gente, assim, toda vez que você for pensar no texto, pensar num título, a pergunta nossa é o que o texto está dizendo, tá? O que o texto está dizendo, tá? O que o texto está falando? OTED aí, ó, nossa sigla, né? O que o texto está dizendo? Qual é a ênfase do texto? O que salta aos olhos nesse texto, tá? Então, isso é muito importante, tá? O texto começa dando a ênfase que o objetivo da nossa oração deve ser Deus e não as pessoas à nossa volta, né? Por isso que ele condena o fariseu que está lá orando de pé na praça para ser visto pelos homens
e elogia aquele que entra no quarto e ora sozinho e só Deus vê ele, tá? Então, a nossa oração deve ter como único objetivo agradar a Deus, glorificar a Deus, tá? A primeira coisa é essa. A segunda coisa que ele vai trabalhar no texto é que a oração não deve ser uma vã repetição, tá? Mais uma vez, ele não está condenando a repetição. Ele está dizendo, né, não fiquem repetindo o que diz, né, uma vã repetição, uma repetição inútil, por assim dizer. Deixa eu ver como é que está na NVI aqui. Eu estava olhando a linguagem de hoje, que não é. Se você vai estudar a Bíblia, a linguagem de hoje não é uma linguagem, não é um texto recomendado, tá? Na NVI tá aí, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, que pensam por muitos falar serão ouvidos. Isso aqui lembra de Elias e os profetas de Baal, né? Ali é um exemplo típico, né, da oração de um pagão e da oração de um servo de Deus, tá? Na revista atualizada, a mais tradicional, é que está a versão que eu estou falando, né? Não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem, tá? Presumem que pelo muito falar vão ser ouvidos, tá? Então, assim, e aí depois ele trata disso, ele fala, orienta nós que a nossa oração deve ser com base na fé, que Deus já conhece a nossa necessidade, tá? Então não é pelo que a gente fala que Deus vai ficar sabendo que a gente precisa e vai nos dar, tá? A gente fala porque nós amamos a Deus e queremos falar com Ele, tá? Mas Deus não depende da nossa oração para saber o que nós estamos pedindo, tá bem? Aí vem a oração do Pai Nosso, como eu já comentei, e depois termina enfatizando o perdão, tá? Então, assim, a oração é um momento de intimidade, não, sabe, não é algo que aparece no texto, tá? Não é algo que o texto dá, sabe? Provavelmente o irmão considerou isso aqui da intimidade pensando na questão de entra no teu quarto, fecha a porta e tal, tá? Mas isso não é exata. Até a ênfase aí pode pensar em intimidade, é entrar no quarto, fechar a porta, dar uma imagem de intimidade. Mas a questão ali nem é intimidade, sabe? A questão ali é de mostrar que o único que importa na sua oração é Deus, tá? E de fugir da glória ou da bajulação dos homens, tá? Então, assim, a questão, pô, se eu estou orando verdadeiramente, eu posso fazer isso em praça pública e tudo mais, tá? Mas a ideia é para mostrar que quando eu estou orando, o único que me interessa de fato é Deus. E se eu estou orando de uma forma de impressionar as pessoas, eu já não estou falando com Deus, né? A única recompensa que eu vou receber não será a resposta das minhas orações, mas vão ser as pessoas me bajulando, me dando tapinhas, falando nas costas, né? Falando, ó, como foi bonita a sua oração, tá? Então, a questão aqui não é intimidade ou falta de intimidade. A questão aqui é de exaltar a Deus na nossa oração. É de realmente ter Deus como objetivo, como alvo da nossa oração e do nosso clamor, tá bem? Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui melhor no seu esboço, tá? Então, vamos colocar cada paz ao Senhor, essa oração, né? Seja com todos os irmãos, que as nossas orações, que o assunto chegue até o trono de graça. Legal. A leitura do texto bíblico. Dando continuidade ao estudo sobre o Evangelho de Mateus, vamos falar um pouco sobre a oração, com base no texto que se encontra 6, 5 a 15. Você faz a oração e a introdução, tá? Jesus, desde o início do seu ministério, vem demonstrando aos seus seguidores a natureza do reino de Deus e seus impactos sobre a humanidade, como vimos no estudo sobre o Sermão do Monte. A medida da correta interpretação da lei e sua essência aplicada nos nossos corações. No versículo 6, Jesus continua seu discurso, apresentando um modelo de comportamento aplicado ao cidadão do reino, usando o ato de dar esmolas para retratar o caráter do cristão diante de Deus e dos homens. Aqui ele dá ênfase agora numa nova forma de tratamento no relacionamento com Deus, o descrevendo como o Pai, estabelecendo assim uma maior intimidade nesse relacionamento. Dando-nos a seguir um modelo de oração de como nos dirigir a Ele. O objetivo central, o que proponho com essa reflexão é que possamos sair daqui hoje com a certeza da importância da oração
de alguns cuidados que precisamos ter ao orar e de que Deus, o nosso Pai, tem dado ouvidos às nossas petições, tá? A sua proposição dá para melhorar, tá? Dá para. O que proponho com essa reflexão, tá? Corta esse negócio de reflexão, tá, irmãos? Vários irmãos estão usando isso, sabe? Pô, assuma o negócio. Você tá pregando um sermão, tá? Tem nada de reflexão aqui, é sermão. Você tá diante da igreja, com a Bíblia aberta, apresentando as pessoas, sabe? É sermão, é pregação, usa a palavra forte, sabe? Reflexão dá uma aliviada, né? Mas a gente não quer se aliviar aqui não, sabe? É sermão, a gente tem que entregar um sermão, uma pregação da palavra de Deus, tá? O que proponho com esse sermão é que possamos sair daqui hoje com a certeza da importância da oração, tá? Que não é relevante, todo mundo sabe da importância da oração, ou pelo menos em tese, tá? Alguns cuidados que precisamos ter ao orar e que o nosso Pai tem dado ouvido às nossas orações, tá? Isso aqui você não pode afirmar. Você não pode afirmar que o Pai tem dado ouvido às nossas orações, tá? Se tem gente na igreja que está orando, mas que não perdoa o seu irmão, o Pai não está dando ouvido às orações dele, tá? Então você não pode afirmar que Deus está dando ouvido às orações de alguém, né? A gente não sabe disso, tá? A gente não sabe. O ponto de fato interessante aqui na sua proposição é isso aqui, ó. Alguns cuidados que precisamos ter ao orar, tá? Mas aí, eu nem vi aqui como seus pontos. Eu estou falando isso aqui com vocês assim de cara, né? Nem não li nada do seu esboço, tá? Talvez no seu sermão aqui você vai trabalhar quais são os cuidados que devemos ter ao orar, tá? Então isso, por exemplo, já seria um tema interessante, melhor do que esse aqui, tá? O seu tema poderia ser tipo assim, oração, dois pontos, sei lá, cuidados que devemos ter ao orar, tá? Ou 3 cuidados que devemos ter ao orar, tá? Então, eu poderia pensar no cuidado primeiro, a questão lá de não orar na praça, e quarto, ou seja, valorizar unicamente a Deus, né? Perdoar o seu próximo, né? Não ficar confiado em vãs repetições, mas, né, ter um relacionamento com Deus de fato e por aí vai, tá? Então a gente pode pensar assim em cuidados específicos, tá? E aí o objetivo do sermão poderia ser o quê? A proposição do sermão lá o meu objetivo desse sermão é que você, né? Aqui, proposição, né? O objetivo do sermão é que você adote esses cuidados na sua vida de oração, tá? Então você poderia colocar, né? O que eu proponho com esse sermão é que que a partir de hoje você adote esses cuidados na sua vida de oração, tá? Adote essas orientações de Jesus na sua vida de oração. Tá? É isso, você está propondo uma mudança. Você está pregando um sermão propondo que as pessoas façam uma mudança na sua vida de oração, no seu relacionamento com Deus. Tá? Vamos lá. A transição para o primeiro ponto. Com isso, quero destacar 3 pontos que percebo no texto que estamos estudando e gostaria de partilhar com vocês. Primeiro ponto, o ambiente da oração. O ambiente da oração, verso 5 e 9. Na explicação, tá. Ó, isso aqui, depois eu quero explicar mais para vocês, que volta e meia todos vocês têm feito isso, sabe? O ambiente da oração. Você está apenas situando aqui no texto, tá? Ambiente da oração não é um título para o seu ponto, sabe? Você está pregando, então você precisa traduzir isso numa expressão, digamos assim, homilética, né? Homilética. Depois eu vou explicar isso com mais calma, mas vamos lá. Primeiro ponto, você coloca aqui o ambiente da oração. O segundo ponto, o propósito da oração. E o terceiro ponto, a condição para a oração, tá? A condição para a oração. Vamos lá. Tá, primeiro ponto. No Antigo Testamento, apesar da pessoa de Deus ser apresentada em alguns momentos com a figura de um pai,
O ambiente da oração de um pai com seus filhos, isso em passagens de tal. Isso aqui, meu irmão, tá? Você não está dando um estudo bíblico, tá? Você não está dando um estudo bíblico, tá? Então não faz isso. Igual já vi o irmão Tony fazendo isso e alguns irmãos também. Essa coisa de, depois o irmão lê em casa isso. Não, não tem isso depois do irmão. Até porque você sabe que ninguém vai ler em casa aquele texto que você está recomendando, tá? Primeira coisa é essa, sabe assim tudo. E se você não pode trabalhar aquele conteúdo no seu sermão, você não menciona ele, tá? Você não menciona ele, tá? Então, por exemplo, no sermão não cabe você listar essas referências, tá? Primeiro que você não vai lê-las, tá? Você não vai abrir a Bíblia e tal, explicar cada... Você não está dando um estudo bíblico, você está pregando, tá? Então, você pega a mensagem que está contido aqui e o seu trabalho como pregador é apresentar isso aqui numa afirmação, tá? Numa afirmação, numa frase, tá? Você está apresentando esse conteúdo, tá? Você está apresentando esse conteúdo, sabe? Então, assim, é importante isso, sabe? Então, você pode colocar, em vários textos do Antigo Testamento, Deus é apresentado como um pai, e as pessoas se referem a ele como pai, tá? Mais à frente você fala, para os judeus existia um cerimonialismo da expressão da oração. O judeu, quando orava, geralmente em público, usava toda uma ênfase ao dirigir ao Deus, ao Altíssimo, Soberano e tal, tudo. No texto que lemos, Jesus nos traz uma nova forma mais intimista, né? Ao aproximarmos do Pai. Jesus fala em um ato secreto entre você e Deus, onde podemos ter um diálogo sincero com Ele, conscientes de que o Pai está nos céus, Isso sem a necessidade de usar de artificialidades e tudo. E na aplicação, por meio de Jesus, temos livre acesso a Deus. Não precisamos de nenhum subterfúgio para sermos reconhecidos por Ele. A Bíblia nos diz que podemos nos achegar com confiança ao seu trono de graça. Cheguemos, pois, confiança e tal, tá? Irmão, ficou confuso esse primeiro ponto, tá? Assim, primeiro que você deu um título que... Nossa, aqui. Você deu um título que você não trabalhou ele, sabe? O ambiente da oração, tá? O ambiente da oração. Quando fala ambiente, o quê? Qual que é o ambiente, o quê? Ambiente é lugar, não é? Ambiente é lugar, tá? Qual é o ambiente da oração? Qual é o lugar da oração, tá? Eu imaginei até que você fosse falar que o lugar correto da oração é dentro de um quarto secreto e tal, sabe? Você não falou, tá? E a partir daí, você vai falar aqui também que os judeus usavam uma aproximação a Deus mais cerimonial, né, ao Deus soberano, altíssimo e tal e tudo mais, e que agora Jesus apresenta uma forma mais intimista, né, quando Jesus fala Pai Nosso, tá? Ok. Mas aí você mistura isso falando aqui da questão do ato secreto, em um ato secreto entre você e Deus e tal, sabe? E aí, aqui há duas coisas bem diferentes, sabe? Então, primeiro, Jesus está falando de uma coisa lá, do entrar no quarto e tudo mais, tá? E isso não tem a ver com uma questão intimista, tá? Tem a ver com uma condenação de Jesus à hipocrisia dos fariseus, ao exibicionismo dos fariseus, tá? Qual é o problema dos fariseus? O problema é que eles usavam a comportamentos religiosos para proveito pessoal, sabe? Eles não estavam orando de fato, eles estavam fazendo uma peça de teatro. Né? O objetivo deles era chamar a atenção, o objetivo deles era conquistar fama, era conquistar respeito das pessoas. Tá? Eles estavam ali como políticos, né? Políticos, fazendo de conta que estavam orando, né? E tal, para serem aplaudidos pelas pessoas. Tá? E aí Jesus, para fazer uma oposição direta a isso, Jesus falou, é muito melhor se você entra no seu quarto sozinho e ora. Tá? Que o Pai que te vê em secreto, e aí não é que ato secreto, como você colocou, tá? Mas o Pai que te vê em secreto, o pai que te vê lá no seu local privativo, em que você não está recebendo elogios e aplausos de ninguém,
Pai que vai te ouvir, sabe? Porque o prêmio que nós queremos com a oração não é que os outros aplaudam a nossa oração. O prêmio que nós queremos com a oração é que Deus nos responda a nossa oração. É que Deus ouça a nossa oração, tá? Então, essa questão. Então, aqui, você misturou, irmão, misturou aqui dois conceitos, tá? Importantes. E aí, na aplicação, a sua aplicação também não foi uma aplicação, sabe? Irmãos, quando a gente fala de aplicação, aplicação é tipo assim, como que eu aplico esse negócio? Como que eu aplico? Como que eu aplico o que Jesus fala, entra no teu quarto em secreto e tal? Quer dizer que é orar só em secreto? Não. Mas quer dizer, o que Jesus está colocando ali é, cara, quando você está orando, pouco importa os outros. Não interessa os outros. O que interessa é Deus. Se você tem dificuldade de fazer isso, o melhor é você orar dentro de um quarto secreto mesmo, sabe? Aprenda a cultivar a oração no seu ambiente privativo, secreto, dentro de um quarto fechado. Tem gente que só ora na igreja em público se alguém pede, sabe? A oração coletiva, a oração em público, ela é importante, tá? Mas a nossa vida de oração, ela acontece no secreto, ela acontece na intimidade, sabe? E aí uma aplicação aqui seria, irmão, você tem orado no seu quarto? Pergunta para os irmãos, você está pregando a pergunta. Você é o pregador, você tem autoridade para fazer esse questionamento. O irmão está orando no seu quarto? O irmão está orando em secreto? O irmão tem uma vida de oração secreta? O irmão tem uma vida de oração particular? O irmão tem uma vida de oração que ninguém mais sabe? Uma coisa é orar aqui na igreja, todo mundo ouve você orando lindamente. Mas tu ora em secreto? Isso é aplicação, tá? Isso sabe, é essa questão, sabe assim? Então, isso é importante aqui, beleza? Vamos lá. E essa é a finalidade da oração. Sermos ajudados em tempo oportuno nas nossas fraquezas, tá? Aí você já está linkando aqui com um texto lá de Hebreus, tá? Então, assim, cuidado também que no nosso sermão expositivo, todas as ideias principais demandam do nosso texto, tá? Do nosso texto. É claro que a oração tem o objetivo de sermos ajudados e tal e tudo mais, tá? Mas não apenas isso. Tanto que a gente vai ver na oração do Pai Nosso, que você vai tratar, há vários motivos ali, razões ali, além de sermos ajudados em tempo oportuno, tá bem? Então, cuidado, você colocou aqui, ó, a finalidade da oração, tá? Essa não é a finalidade da oração. Ela é uma das finalidades da oração. Pode ser um dos objetivos da oração, mas não necessariamente vai ser a sermos ajudados em tempo oportuno, tá bem? Gente, percebe que assim, eu estou sendo bem rigoroso com isso, porque assim, a gente já vai trabalhando, vocês já vão tendo várias rodadas aí, né, com todos vocês aí, às vezes eu fico até meio assim, né, pega leve, Newton, né, mas assim, o objetivo é a gente ir fazendo essas reflexões e colocando essas reflexões em prática, tá, nos nossos sermões, nos nossos esboços, tá. E aí você coloca o propósito da oração, tá? Isso aqui também é complicado, sabe? Já pelo seu título, você colocou o propósito da oração versos 10 a 13. No 10 a 13, o que fala aqui? 10 a 13 você colocou a oração do Pai Nosso. Até eu não entendi porque que você colocou o 10, porque a oração do Pai Nosso começa no 9. Sabe? 10 a 13 é: venha o teu reino, faça a sua vontade na terra como no céu. O nosso que dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tá? E aqui você colocou o propósito da oração. Jesus relaciona as principais necessidades que todos nós temos. Todos precisamos de um governo nas nossas vidas, precisamos suprir nossas necessidades. Todos temos pendências com alguém, precisamos passando por momentos difíceis, ok. O ideal é que a gente tenha em mente que as nossas necessidades estão sempre visíveis aos olhos de Deus. E como vimos há pouco, Ele é o nosso Pai e conhece plenamente as nossas necessidades. Tá, ficou legal, assim, no início eu falei, meio complicado aqui o propósito da oração, mas você linkou bem com a oração do Pai Nosso, tá? Ficou bom.
A única questão é que aqui você poderia mencionar qual é o versículo? O 8, né? O final do 8 fala, né? Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais, tá? Então, enfatizar isso, enfatizar que embora nós devemos comunicar a Deus as nossas necessidades em oração, né? O nosso Pai sabe, conhece as nossas necessidades antes que nós peçamos, antes que nós falemos com Ele, tá bem? Ficou bom aqui o propósito da oração, tá? A aplicação. Daí a importância de cultivar continuamente um diálogo com o Pai. À medida que estabelecemos uma intimidade, Ele vai saber o que... esses conceitos muito imprecisos, tá? O que é estabelecer uma intimidade? Tá? Sabe? Aliás, esquece esse negócio. O texto não está falando de intimidade, sabe? Eu sei que é bonito falar de intimidade, mas o texto está falando... percebe que é um texto bem prático, sabe? É orar, é ter vida de oração privada, é orar com o Pai, entrar no seu quarto e orar, sabe? Assim, então, você pode substituir a frase. À medida que estabelecemos uma intimidade, à medida que passamos a orar com continuidade, à medida que temos uma vida de oração em secreto, em intimidade, até eu estou falando em intimidade, né? Mas à medida que temos uma vida de oração consistente, né, lá particular, privada, dentro do nosso quarto e tudo mais, né? Aí você fala, né? Ele vai saber o que pensamos a respeito dele. À medida que essa intimidade, ele vai saber o que pensamos a respeito de determinado assunto. E em contraposição, vamos saber o que ele também pensa a respeito da questão, tá? Isso aqui não ficou legal, tá? Não ficou legal, não ficou preciso, tá? Você colocou, ele vai saber o que pensamos a respeito dele, tá? Deus não precisa das nossas orações para saber o que pensamos a respeito de determinado assunto, tá? Deus já conhece, tá? Deus já conhece, sabe? A nossa oração, ela é fundamentalmente um ato de fé, tá? É um ato de fé, ou seja, eu oro porque eu creio nele e eu tenho necessidade, ele me ordena, sabe? A nossa oração tem essa função também de declarar a Deus, de declarar a glória de Deus, de declarar, né, audivelmente, oralmente a nossa dependência de Deus e tudo mais, tá? E aí, tanto a primeira frase tem problema, ele vai saber o que pensamos a respeito dele, e não precisa da nossa oração, ele já sabe, né? Lembra? Antes que a gente peça, ele já conhece a intenção do nosso coração, né? Antes que a gente fale, antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já conhece essa palavra, sabe? E também, e nós sabemos o que ele pensa a respeito da questão, tá? Eu sei que faz sentido, e em certo sentido é correto dizer isso, mas, na verdade, nós sabemos nós compreendemos o que Deus pensa a respeito de uma questão através da Bíblia, através da palavra de Deus, tá? Então, assim, Deus pode falar conosco através da oração? Pode, tá? Mas essa fala aí, ela é muito subjetiva e imprecisa e pode ser muito facilmente confundida com os nossos desejos, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, tá? Essa fala de Deus conosco em oração, ela precisa ser sempre checada, confirmada, confrontada com a Bíblia, com a palavra de Deus, tá bem? Então, assim, não é indicado que você pregando, sabe, vá ensinar ali que nós ficamos sabendo o que Deus pensa enquanto estamos orando, tá? Até porque você nunca vai ter uma indicação disso na Bíblia, tá? A Bíblia vai nos ensinar que nós sabemos o que Deus pensa através da leitura da palavra de Deus, tá? Então não vamos criar confusão nesse ponto, certo? Aí você faz aqui a transição para o ponto 3. Você coloca, né? E será que existe alguma condição para estabelecermos essa relação de intimidade com Deus? Cara, né? Você gostou da relação de intimidade com Deus, tá? Tira isso, coloca.
será que existe alguma condição para orarmos com eficácia, com eficiência, sabe? Será que existe alguma condição para que tenhamos uma oração que é verdadeira, de fato, né? Isso, tá? Vamos lá. Entendo que sim, tá? Outra coisa, não é entendo que sim, tá? Porque assim, o que o Tony, o que o Wilton, o que fulano de tal entende não nos interessa aqui, tá? Você está pregando, então você está pregando a palavra, sabe? Se você vai afirmar alguma coisa, você vai dizer, a Bíblia diz que sim, tá? A Bíblia diz que sim, sabe? A palavra de Deus deixa claro que sim, tá? Ai, pastor, mas não é muito claro se a Bíblia diz ou não diz. Então você não menciona, você nem toca no assunto, tá? A pregação não pode dar uma mensagem inconsistente, ou, eu entendo desse jeito, eu penso desse jeito. Não. Se eu tenho convicção de que a Bíblia ensina isso, então eu prego. Se eu não tenho, eu não prego. Eu nem menciono. Tá bem? Então, existe alguma condição para estabelecermos uma vida de oração, de fato, verdadeira, profunda com Deus? Sim, é claro que existe. Tá? A Bíblia deixa isso muito claro. Tá? E aí, você vai, né? É o que pretendo, tipo assim, não é o que você pretende, você está pregando, você vai fazer, sabe? É o que eu vou abordar no terceiro ponto, tá? É o que eu vou abordar, sabe assim? Então, seja mais direto nisso. Você está pregando, você vai abordar, você não pretende, você vai fazê-lo, tá? A menos que você caia fulminado, morto enquanto está pregando. Nós não queremos que isso aconteça. Vamos lá. Aí o seu terceiro ponto, a condição para a oração. Vamos ver o que você fala na condição para a oração. Pensei que tinha travado aqui meu celular. Gente. A condição para a oração. Eu não saberia dizer, irmãos, com precisão, o porquê de Jesus fazer menção ao perdão depois de sua orientação relacionada à oração. Mas o texto nos dá a ideia de restauração nos relacionamentos. Um pouco antes do capítulo 5, versículos 23 e 24, Jesus menciona a respeito da oferta feita com desavenças. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, E aí a aplicação, meu irmão Tony, tá? Isso aqui, meu irmão, é algo que o irmão conversa comigo e não coloca no seu sermão, tá? Primeiro você começa, eu não saberia dizer, irmãos, com precisão, o porquê, sabe? Isso aqui você tem que estudar, sabe? Você tem que estudar a respeito, você tem que ler a respeito, você tem que correr atrás, tá? Você está pregando, então você, ao pregar, chega e entrega para os irmãos a mensagem, sabe? Se você não entendeu, o que você está falando aqui é que você não entendeu uma parte crucial do texto, sabe? Uma parte fundamental do texto, tá? E se você não entendeu, você não pode pregar a respeito. O que você precisa fazer é entender o texto primeiro, tá? Então, por exemplo, você está preparando um esboço, você está lendo aqui, não entendi por que Jesus fala de perdão logo depois de falar de oração. Então, é nessa hora que você liga para o pastor Hilton e fala, pastor, por que depois Jesus falar da oração, ele fala da importância do perdão? Tá? Por quê? Sabe? Então, assim, você precisa entender isso para levar a questão para as pessoas, tá bem? No entanto, eu não sei se você apenas teve uma dificuldade de se expressar, mas parece que você entendeu sim a questão. Tanto que o título do seu tópico é a condição para a oração. Tá? Ou ficaria melhor assim, a condição para a sua oração ser ouvida. Tá? Porque qual é a condição para a oração? É exatamente o que você menciona aqui. A condição para a oração, para nós termos a nossa oração ouvida, é nós perdoarmos o nosso próximo. É nós perdoarmos as pessoas. Na própria oração do Pai Nosso fica muito claro
quando Jesus diz o seguinte: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, tá? A quem nos tem ofendido. Sabe? O que isso quer dizer? Que se nós não perdoamos a quem nos ofende, não há razão de pedir para que Deus nos perdoe, sabe? Porque há pessoas que nos ofendem e nós ofendemos a Deus. Como que você pode pedir o perdão a Deus se você não perdoa, né? Então a condição para a oração é o perdão, sabe? Então assim, respondendo à questão que você coloca aqui, você fala, né? Eu não saberia dizer com precisão o porquê de Jesus fazer menção ao perdão logo depois de falar da oração. Uai, por que Jesus faz menção ao perdão logo depois da sua orientação relacionada à oração? Porque sem perdão não há oração. Entende? Então, assim, aparentemente você entendeu. Tanto que você colocou o seu título de a condição da oração, sabe? Então, possivelmente, talvez você apenas se expressou aqui de uma forma inadequada. Mas você entendeu, pelo menos eu acho que você entendeu claramente, sabe? Qual é a condição para nós orarmos verdadeiramente? Qual é a condição para que Deus ouça as nossas orações? É que nós perdoemos os nossos irmãos, tá? O que Jesus está falando é, se você não perdoa o seu próximo, não me venha com oração. O que Deus está falando é, eu estou me lixando para a sua oração, eu não quero saber da sua oração. Deus está com os dedos no ouvido e ele não ouve a oração daquele crente que não perdoou o seu próximo. Se você tem algum problema com o seu irmão, se o seu irmão te ofendeu, ou se você ofendeu a ele, se rolou qualquer coisa, mas você está e não perdoou, não me venha com oração. Não quero saber da sua oração. É isso que Deus está falando nesse texto, sabe? Essa é, de fato, a condição para a oração. E aí, na sua aplicação, você coloca, é preciso ter um coração íntegro para andarmos na presença de Deus e manter uma comunhão íntima com Ele. Quase sempre as nossas mais graves falhas estão ligadas aos nossos relacionamentos, nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, falhamos com eles e também tal, e vamos conseguir tal, tudo. Uma dificuldade que eu estou, irmão Tony, e que eu quero deixar muito claro é, o irmão precisa, pregando, dar o nome aos bois, tá? Dar o nome aos bois, falar as coisas com clareza. O irmão fala, é preciso ter um coração íntegro para andarmos na presença de Deus e mantermos uma comunhão íntima com Ele, quase sempre nossas mais graves falhas. Cara, isso aqui pode ser 1 milhão de coisas. O seu texto está falando de algo muito específico. E o que o texto está dizendo? Você perdoar o seu irmão, o seu próximo, o seu vizinho. Sabe? É isso. É isso. Então, sabe assim, é isso. Você tem que perdoar. Se você não perdoar, a sua oração é inútil. A sua oração é lixo. Pior do que lixo, que nem dá para reciclar. Sabe assim? Então, assim, seja muito claro. É preciso ter um coração íntegro para andarmos com Ele. É claro que é preciso ter um coração íntegro para andarmos com Ele. Mas não é disso que o texto está falando. Entende? O texto está falando... Gente, uma coisa muito importante é pregue de forma simples. Não fique inventando palavras, não fique elaborando um negócio, floreando, sabe? Eu trabalhei numa empresa que o chefe brigava demais comigo, ele me dava cada xingão. E ele falava que eu floreava muito as coisas. Eu queria escrever um negócio bonito, sabe? E ele, Hilton, caramba, para de florear o negócio, vai direto ao ponto, fala o que tem que falar, sabe assim? Então é isso. Você é um pregador. Lembra, qual é o trabalho do pregador, do cara que prega? Você tem um martelo, você tem um martelo na mão e tem um prego. Você tem que bater o martelo no prego, sabe? Não dá para você inventar, sabe? Não dá para você ficar jogando o martelo pro alto, fazendo malabarismo com o martelo e bater no prego de um jeito legal. Não. Seja direto. Pega o martelo e bate no prego. Não tem segredo, sabe? Você entendeu qual é a mensagem aqui. Qual é a mensagem? A mensagem é que se por alguma razão nós não perdoarmos as pessoas, Deus não ouve as nossas orações. Ponto final. Ai, pastor, mas perdoar é muito difícil, mas eu fiquei muito magoada. Não me importa, meu irmão. Sabe? Vai orar, vai se santificar, vai pedir a misericórdia de Deus, vai se quebrantar, vai fazer jejum. Se vira, dá seu jeito.
Se você não perdoar o seu irmão, as suas orações não são ouvidas por Deus, porque Deus não lhe perdoa. Ponto final. Não tem conversa, sabe assim? Então, sabe, a partir daí que você já transmitiu a coisa mesmo, o tutano, a essência, aí você pode, né, mostrar uma coisa, né, mas o importante, o crucial é passar a mensagem, tá? É passar a mensagem direta, tá bem? Vamos lá. Oh, meu Deus do céu, eu tento fazer esses vídeos mais curtos, mas não tem jeito, tá? E aí, e assim, para concluir, se fizermos uma equiparação um tanto grotesca, você faz uma conclusão grandona aqui. Podemos comparar a vida cristã com um veículo movido a motor. Assim, se a palavra de Deus é o que nos dá movimento a esse veículo, ou seja, o motor, a fé seria o combustível e a oração o oxigênio, que é o elemento responsável pela combustão. Ai, ai. Nossa, mãe. Legal, eu entendi, mas assim, eu não sei se as pessoas iriam compreender a ideia da ilustração. Não, ficou bom, é claro, né? Porque se você cortar o combustível, o motor não funciona, o motor afoga, né? Mesmo que você tenha um motor, mesmo que tenha combustível e tal, sem oração o negócio não anda, sabe? Bom, gostei. Assim, se você quer manter o seu veículo espiritual constantemente em uso, sem ficar parado no acostamento com ele quebrado, é preciso sempre andar com a revisão do motor em dia, com o tanque abastecido e o carburador desentupido e regulado. Você gostou disso aqui, né? Você tem que ir ao ponto, sabe? Assim, se você quiser andar com o seu veículo espiritual em dia, né, sem ficar acostado e tal e tudo mais, né, tem que orar, tem que botar oxigênio, tem que oxigenar o negócio, né? E o oxigênio, no caso aqui, é oração. Por isso precisamos cultivar um relacionamento íntegro e íntimo com o Pai, crendo que Ele, sabe assim? Então, isso aqui é que me pega, sabe? Por isso precisamos cultivar um relacionamento. Meu amigo, o texto não fala isso. O texto fala de oração, sabe? Então qual a dificuldade de falar oração? Fala oração. Por isso precisamos orar, sabe? Eu sei que é mais bonito falar, precisamos cultivar um relacionamento íntegro e íntimo com o nosso Pai, tá? Mas o que é isso? Lembra, você está na aplicação, você está concluindo o seu sermão, sabe? De nada vale, pensa assim, de nada vale, gente, eu estou falando de coisa aqui que eu aprendi também na marra, tá? Porque eu já fui muito cara que ficava assim, sabe? Cultivar um relacionamento íntimo e tal e tudo mais, né? A gente vai ficando velho e vai ficando mais ácido em algumas coisas, sabe? Mas assim, de nada vale, pensa assim, pensa na pessoa que está te ouvindo. As pessoas não vão entender. Para você, para o Tony, para os irmãos aqui, é fácil você entender o que isso quer dizer. Mas as pessoas que estão te ouvindo, elas não vão entender. Elas vão só achar bonito. Ai, que lindo. Vamos cultivar um relacionamento íntimo com o Pai. Mas elas nem sabem o que isso quer dizer. Se você perguntar para elas, beleza, o que você vai fazer amanhã para cultivar um relacionamento íntegro e íntimo com o Pai? Elas, não sabe? Então, deixa de lado a frase bonita e vai direto ao ponto. Para isso, precisamos cultivar uma vida de oração. Para isso, você precisa passar a orar no seu quarto. Para isso, você precisa passar a gastar tempo de oração. E não vem com aquelas orações da Xuxa, sabe? Ai, pai, meu Deus, abençoa papai, abençoa a mamãe e amém. Né? Lembra da oração da mensagem da Xuxa lá, né? Para quem que você quer mandar beijo? Para mamãe, para papai e para você, né? Tem gente que ora assim, né? Ah, Deus, abençoa a mamãe, abençoa papai, abençoa você. né? Pô, é gastar tempo. É gastar tempo. Eu aposto, sabe? Pega a nossa igreja. A maioria das pessoas da nossa igreja não consegue orar por 10 minutos. Não consegue. Ora 5 minutos e não tem mais o que falar. O que eu falo agora? Já pedi para mamãe, já pedi para papai, já pedi para o trabalho, já agradeci. O que eu falo? As pessoas não sabem orar.
sabe assim? Então, a gente tem que ir, sabe? Para isso, precisamos cultivar uma vida de oração. Precisamos aprender a orar por 10, 15 minutos, meia hora, uma hora, sabe? Precisamos acostumar o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma com uma vida de oração. Precisamos conscientizar que nós não sabemos orar. Precisamos botar isso na nossa cabeça. Precisamos todos nós, desde o pastor aos diáconos, a qualquer irmão, compreender que a gente precisa orar mais e orar melhor, tá? E você falando, Pai, crendo que Ele é, o que Ele fez e manter a vida, o que está aqui em oração? Com um coração puro, com um propósito específico e com ares de santidade. Meu amigo, você está me quebrando, né? Com ares de santidade? O que é isso? Ô, Tony, não apela comigo, Tony. Não apela comigo. Eu tô meio fungando também, tá? Com ares de santidade, Tony, quando a pessoa fala assim, ares de santidade, é que tipo assim, não é santidade, mas parece santidade, né? E ele tem ares de um cara estudado, ou seja, é um ignorante, burro, sabe? Mas tem uma casquinha, né, e tal, né? Ares de santidade seria mais ou menos isso, sabe assim? Pô, é uma podridão caramba, mas tem uma casquinha, tem um verniz de santidade, sabe? Então, tem nada de ares de santidade, que é um ambiente que agrada a Deus, tá? Então, ou seja, eu detonei esse esboço hoje, hein? Eu tô mal nesse esboço. O Ezra já sofreu comigo esses dias, agora você, tá? Mas, enfim, eu queria que você refizesse esse esboço aqui, tá? Pensando no seu esboço, quais os pontos principais que ele trabalha aqui? Primeiro, Jesus condena a atitude dos hipócritas, né? Dos fariseus que oram de pé e recomenda você entrar no quarto. Jesus está falando que orar no privado, no secreto, sabe, é mais importante, tá? Aí nós podemos falar da importância de uma vida de oração secreta, de uma vida de oração privada, particular, tá? Tem muito crente que só ora na igreja. Você precisa ter vida de oração em casa, tá? Aí temos a oração do Pai Nosso, né? Você falou do motivo, tá? Da oração, o que deve nos fazer orar, tá? Então, o motivo lá que você falou ficou bom, o seu segundo ponto, se não me engano, tá? E um terceiro ponto interessante, você trabalhou a condição para a oração, que ficou bom. O seu título ficou bom, tá? O desenvolvimento não ficou legal, mas o título ficou bom. E qual é a condição para a oração? O perdão, tá? O perdão, tá? Então, essa condição aqui para a oração, tá? Você pode já trabalhar aqui o perdão. Se você não perdoa o seu próximo, você não tem vida de oração. Até porque as orações que você fala, que você faz, não vale nada. Na dica de nada, tá bem? Então, irmãos, é isso, sabe? É isso. E aí, na aplicação aqui, tá, Tony? Você tá falando disso. Você pode colocar, sabe assim, na sua aplicação aqui, eu falar de perdão, sabe? Irmãos, tem alguém aqui, não precisa levantar a mão, mas tem alguém aqui que guarda alguma mágoa, algum ressentimento de algum irmão na igreja? Pergunta para os irmãos, pergunta para a plateia, pergunta para a igreja. Porque se tem, você sabe que a sua vida de oração não vale nada. Que as suas orações não têm valor nenhum. Nenhum, nada. Não vale uma nota de R$3, sabe? Você está se enganando. Você está se enganando. Isso é aplicação, sabe? Se você tem alguma mágoa, ressentimento, algum problema, alguma dificuldade com algum irmão, vai resolver com ele hoje. Pastor, mas é difícil, é complicado, eu não sei. Vai resolver. O que você prefere? Passar pela dificuldade, pela situação difícil de tratar com seu irmão, ou passar a vida inteira sem ser capaz de orar de fato, sem ser capaz de levar os seus pedidos a Deus? E aí, o que vai ser? Sabe? Isso isso é aplicação, tá? Na aplicação, irmãos, você tem que cutucar a igreja, sabe? Você tem que incomodar a igreja, tá? Sermão serve para a gente incomodar as pessoas, para a gente ferroar as pessoas com a palavra de Deus,
tá? O seu sermão não é para ficar alisando. Não é para falar, você tem que ter um relacionamento de intimidade. Pá, o que é relacionamento de intimidade? É ler a Bíblia, é orar, é perdoar o próximo, é ter vida de oração em secreto. Sem isso, meu amigo, não existe. Beleza? Tony, tenha paciência comigo, meu querido, tá? Qualquer coisa você me chama aí, vamos conversar sobre esse esboço, tá bem? Beijo para vocês e tchau.